Estamos de volta com o Em Dia, agora para falar de política. E quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está aqui comigo no estúdio. Paulo Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo. Já é boa tarde? Já é boa tarde, já olhei ali no relógio. Passamos do meio-dia? Passamos, sim. Boa tarde, então. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos aos assuntos políticos. O evento de ontem realizado em Brasília, houve um primeiro no Supremo Tribunal Federal, depois um outro no Senado, ganha repercussão na mídia nacional e também na mídia internacional. Repercutem os discursos do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. É claro que outras pessoas falaram, a ex-presidente Rosa Weber falou, outras autoridades, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou também, mas nós separamos, Bruna e amigos, um trechinho da fala do presidente Lula. Vamos acompanhar. Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. E aí, Lula, diz que a Amazônia teria virado cinzas para a boiada passar. Ele é bem incisivo nas declarações. Reginaldo Bastos também, disse que ele é do tempo em que a banda passava. Ele disse que ficava à toa na vida, aí a banda passou tocando e ele lembra. Ele não é da boiada, hoje. não, né? Não, no tempo dele passava só a banda. Aliás, vamos acompanhar os compromissos do presidente da República, Lula da Silva, para hoje. Aqui estão. São poucos os compromissos. Teve uma reunião no Palácio do Planalto. Aliás, Lula vem articulando, Bruna, desde ontem. Olha o que é a política. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, Sim. que foi senadora, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, é bom lembrar isso. Ela hoje é secretária da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes. E Lula ontem, em Brasília, convenceu Marta a romper com o prefeito, pedir demissão e ser candidata a vice-prefeita de Guilherme Boulos contra o prefeito de quem ela é secretária hoje. Como é a política, né, Paulo? Essa é a política brasileira. Então, Lula está articulando muitas coisas, entre elas essa da Marta Suplicy. Ela já está preparando um discurso para tentar justificar a sua saída e também para a escolha do substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça, que deve ser o Ricardo Lewandowski, que a gente fala logo mais. Nesse instante, Camilo Santana, o ministro da Educação, está reunido com Lula, com o presidente da República, e às 15h, Silvinho, que é o ministro Silvio Costa, diretor-presidente, ministro, aliás, dos portos e aeroportos, e o homem do SEBRAE, que é o Décio Lima, estarão reunidos com Lula a partir das 15h. São os compromissos oficiais. Curtinha hoje, né? É porque Lula tem discutido muito a política depois desse repouso aí de final de ano. Ele está com as atenções voltadas mais para as coisas internas aqui no Brasil e a articulação política é o que não falta, com os olhos voltados lá para a eleição de outubro. Eleição municipal, que é um caminho para a eleição presidencial de 26. Não é assim? Tem que começar de agora, né, Paulo? Então vamos ouvir agora um trechozinho do que disse ontem o ministro Alexandre de Moraes no evento lá de Brasília. A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, somos um único povo e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Eu assisti a vários documentários que foram feitos sobre o 8 de janeiro do ano passado. Num deles, o ministro Alexandre de Moraes oficializou o apelido de Xandão. Muita gente chama o ministro de Xandão pejorativamente, mas ele, na entrevista, num desses documentos, tudo é culpa do Xandão, ele próprio dizendo. Então, a gente pode chamá-lo de Xandão agora, porque ele não se Ele mesmo já falou, ele né? próprio se autodenominou de Xandão, então
fica Xandão. Aliás, aqui o Reginaldo já chamava o ministro de Xandão, ó. Tem uma certa intimidade, Faz tempo, faz muito tempo. E no evento de ontem em Brasília, olha só, nós temos 27 governadores, são 26 estados e o Distrito Federal, 14 deles faltaram a esse evento. Segundo o protocolo cerimonial da Presidência da República, todo mundo foi convidado, 14 faltaram, vamos ver quais foram. Tarcísio de Freitas de São Paulo está na Europa, Jorginho Melo de Santa Catarina deu outra desculpa, Ratinho Júnior do Paraná não apareceu, Ibanez Rocha do Distrito Federal está em Miami, em gozo de férias, Ronaldo Caiado de Goiás está fazendo um check-up médico, não foi, Cláudio Castro do Rio de Janeiro inventou uma reunião com os secretários ontem, Gladson Camelli do Acre não deu satisfações, Mauro Mendes do Mato Grosso também não foi, Antônio Denaro de Roraima não pisou em Brasília, Eduardo Reidel, do Mato Grosso do Sul, não apareceu. O do Amazonas, o Wilson Lima, também não foi. Marcos Rocha, de Rondônia, não deu as caras. O do Tocantins, Vanderlei Barbosa, não foi. E Romeu Zema, de Minas, estava em Brasília, ia participar do evento, de repente... Desistiu. Ele disse que o evento transformou-se num ato político e por isso ele desistiu de ir e gravou um vídeo. Está aqui. Estou aqui em Brasília nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. É isso que nós temos procurado fazer em Minas Gerais. Deu a justificativa dele. Na realidade, Romeu Zema, assim como outros governadores, eles foram pressionados pelos seus partidos e por boa parte da ala bolsonarista para não comparecer a esse evento, que seria uma espécie de apoio, digamos, implícito ao presidente da República, Lula da Silva, que esteve reunido com Ricardo Lewandowski, ex-ministro ou ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o cargo é vitalício. Se a gente disser que o ministro do Supremo é sempre ministro, ninguém estará errando. Então, Lewandowski, que é ministro do Supremo aposentado e que hoje ocupa um cargo na Itaipu Binacional, conversou bastante com o presidente Lula ontem, antes do evento, lá no Senado, e o que se diz em Brasília é que ele será mesmo o ministro da Justiça. Tem repercussão, um cochicho de pé de orelha dos dois, Lewandowski e Lula, são muito amigos, né? Sim. São muito amigos. E tem também a repercussão que está aí com um outro flagrante que nós trouxemos, o Guto vai mudar agora. Veja só. Acho que essa foto você não enviou não, Paulo. Então vamos ficar devendo essa foto. Flávio Dino. Então, as articulações dessa reunião matinal de Lula hoje foram nesse sentido. Com esses dois. Porque Lewandowski, os bastidores de Brasília apontam que ele teria pedido ao presidente para não fracionar, não dividir o Ministério da Justiça de um lado e Segurança Pública do outro. Ele quer ficar com tudo, como é com Flávio Dino hoje. Justiça e Segurança Pública. Desde que Ricardo Capelli, que é o número 2 do Flávio Dino, continue sendo o número 2 com ele. Aliás, o Capelli tem sido muito elogiado, porque foi interventor naquela confusão de Brasília no ano passado, depois foi interventor também, né, numa outra situação e ganhou muitos pontos. Tem uma boa atuação. No governo Lula. Tem uma boa atuação. É jornalista, viu? É colega nosso. Aqui no plano local, repercute a nomeação do advogado André Ribeiro para secretário adjunto de uma pasta importante no governo de João Azevedo. Olha a repercussão, Bruna. André, que esteve aqui conosco, deu entrevista no Ponto a Ponto, é pré-candidato a prefeito de Campina pelo PDT, foi nomeado pelo governador João Azevedo para ser o secretário executivo da inovação da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. E André já disse que só fica até abril, vai se desincompatibilizar para disputar a Prefeitura de Campina Grande. Está firme no propósito
de ser candidato a prefeito. E as eleições de Campinas esse ano prometem. Está uma calmaria danada. Dizem que assim como na esfera policial, é apenas uma comparação, não interpretem mal, mas os colegas que são repórteres policiais, quando o dia está bem calmo, não é, Reginaldo? Quando amanhece assim, bem calmo, diz, meu Deus do céu, alguma bomba vem por aí. Então, na política, diz que quando está tudo bem calminho assim, ninguém fala mais em Câmara, em lei orçamentária. Daqui a pouquinho aí, daqui estoura, a pouco, né, Paulo? Já viu como é que é, né? Tem uma explosão e não é um traque, não, viu? É uma bomba. Nada aqui é pequenininho, não. Pois é, o governador João Azevedo, que participou do evento ontem lá em Brasília com o presidente da República, reuniu-se também com autoridades dos ministérios, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e foi tratar também das obras do PAC aqui para o estado da Paraíba. João define metas com representantes da Casa Civil, da presidência, para iniciar as obras do PAC. Na ocasião, isso foi ontem, o governador destacou que um cronograma foi definido para o começo das obras aqui no estado da Paraíba. O que é que a gente vai dizer? Que as obras comecem, né? Claro. Todo mundo está precisando. Olha aí, João reunido. Isso foi na Casa Civil. Aqui, o primeiro, à esquerda, é o Wilson Santiago, que hoje é secretário de representação em Brasília, o governador João e um representante da Casa Civil tratando exatamente dos projetos que serão implementados aqui no estado. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá, o que é que você traz para a gente hoje, Paulo? Falamos sobre Marta Suplicy, que é secretária do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo. Está inventando um discurso para romper com ele e ser candidata a vice de Guilherme Boulos contra o prefeito de quem ela é secretária hoje, mas não tem só isso nos bastidores, não. Aliás, deixa eu contar uma outra, se você não sabia, fique sabendo, Guilherme Boulos, deputado federal, pré-candidato a prefeito de São Paulo, é filho de uma campinense. É filho de uma senhora nascida aqui em Campina Grande. Pois bem, você conhece Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal? O PL é o partido de Bolsonaro. Tinha alguém mais bolsonarista até dezembro de 2022 do que Valdemar da Costa Neto? Era difícil, não é? Pois bem, Valdemar foi dar uma entrevista num podcast chamado O Diário Entrevista. E preste bem atenção, você aí foi um telespectador que mandou essa boca maldita de hoje, ao que Valdemar diz sobre Lula e sobre Bolsonaro. Vamos lá. O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela a primeira eleição do Lula, já Sim. que o senhor acabou oferecendo para ele o vice, que era o Zé Alencar. Que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar aquele resistência ganhou eleição por causa disso. Aos empresários. Não por causa de mim, por causa do Zé Alencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro? Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL e aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente. Nós fizemos parte do governo e o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, nós fizemos parte do governo e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Não tem comparação. Por que será que não tem tanta Lula comparação? Lula é um líder, não tem comparação. Completamente diferente de Bolsonaro. Agora, isso dito por Valdemar da Costa Neto, que conhece Lula. O José Alencar, que foi vice de Lula, era do Partido Liberal, era do PL, que já era presidido por Valdemar, como ele próprio disse aí. Mas a gente trouxe isso aqui para dizer a você que a repercussão nas redes sociais dos bolsonaristas por conta dessa fala do Valdemar é simplesmente horrível. Estão crucificando o homem. Disseram que ele, de repente, passou a elogiar Lula e dizer que não tem comparação. Mas é o que tem acontecido hoje, a gente tem visto muito isso, né, Paulo? Se você é contrário... Então a internet vai... Eu não sei se lá em Sapé, eu sei que em Serra Redonda o pessoal fala. Eu não sei se em Sapé dizem assim, vamos nos encostar em pau que dê sombra.
Acontece. Pronto. Esse é um ditado conhecidíssimo. O pau que dá sombra hoje é Lula, que está no poder, na presidência da República. E não esqueçam daquele nosso amigo que era oposição, era aliado a alguém que disputava o governo, era oposição a outro candidato, aí o outro candidato ganhou, de repente ele mudou de lado, aí alguém encontrou e disse, fulano, você mudou de lado? Eu disse, não, eu sou governo, eu continuo sendo governo, eu era governo e continuo sendo governo. Porém... Não sou culpado se o governante mudou, eu sou governo. Boa saída, né, Paulo, para justificar, né? É isso, Bruna. Paulo, muito obrigada. Amanhã a Xeta está você. de volta por aqui para vocês baterem um papo sobre política. Tranquilo. E saindo da política, agora a gente vai falar sobre